O que você faz quando você acredita numa coisa? Você promove. Ele fala isso. Então você tem que aprender a promover o que você faz. Você tem que aprender a promover as coisas que você gosta. Ele fala assim: o que você faz quando você descobre um milagre? Você conta para as outras pessoas. Poxa, gente, eu sou um cara que, pô, vim ali numa família. Eu já contei minha história, família foi pobre, foi difícil, aquele negócio todo, nordestino, e construí minha riqueza. Por onde? Pela educação, obviamente, pela aplicação da educação. Depois que a gente passa do arquivo número 1, ele vai dando alguns princípios de riqueza e ele chega na parte da declaração. Eu acho que essa parte é especialmente interessante se tratando desse episódio. Ele diz o seguinte: na declaração é para você falar, preferencialmente em voz alta, e depois de toda a declaração você fala: eu tenho uma mente milionária. A declaração é essa: eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Você é responsável pelo que produz, pela falta de riqueza que produz e por todas as opções no meio do caminho. Então, se você hoje não está no patamar financeiro que você quer, a culpa é sua, né? E você sabendo disso, já tendo essa consciência, porque ele fala sobre como é que você muda o seu modelo de dinheiro, né? Primeiro ponto é consciência do problema. Você não resolve um problema que você não sabe que tem, que está inconsciente. O segundo é você tem a consciência, agora você vai entender por que aquilo está acontecendo. Poxa, por que eu tenho esse modelo de dinheiro que é tão ruim? De onde veio? Aí você descobre de onde veio. Meus pais têm o mesmo modelo que eu, são endividados, eu repeti esse modelo. Agora vem a parte de você poder ressignificar esse tipo de coisa. E aí você muda e vê, olha, isso aqui é a gravação que me deram. Eu sou o gravador, agora eu quero gravar arquivos novos. Perfeito. E por último, vem a declaração, que é nessa hora onde você se compromete de fato a mudar. Porque não basta só falar, né? Falar é uma coisa, é ótimo. É melhor falar do que não falar. Só que no exército tinha uma história muito bacana que os meus instrutores sempre usavam e depois eu usei com os meus soldados também, que era a diferença do ovo e do bacon em um café. Já ouviu essa história? Já. Conta aí. Que é a seguinte, né? Eles falavam sobre a diferença entre estar envolvido ou comprometido. E diziam que num café da manhã, onde você tem ovos e bacon, a galinha está envolvida, porque ela cedeu o ovo. Só que o porco, ele está comprometido. Ele cortou na própria carne para dar o café. Perfeito. Então é esse o ponto, né? Você tem que se comprometer de fato com aquelas declarações que você faz. E estudar o máximo possível e partir para ação, que é muito importante, para mudar a sua realidade. Talvez até o seu amigo, tem uma hora aqui no livro que ele fala uma coisa que pode ser interessante para ele. Se ele for assistir a gente aqui ou no próximo papo, que é o seguinte: ele usa uma fórmula diferente do que as pessoas geralmente usam. O pessoal pensa que é preparar, apontar e fogo, né? É que ele defende o contrário, que é preparar, fogo e depois você aponta. No seguinte sentido, mais ou menos lembrando que eu sempre falo de comércio antes de estar pronto. Você se prepara, mas coloca um tempo limite para isso, aprende o máximo possível naquele período. Você começa, você vai lá e atira, e depois você vai apontando para melhorar o processo através de erros e acertos, feedbacks, e vai fazendo. Cara, isso é um puta mindset. Esse é um mindset que muda o jogo, cara. Porque tem gente que só decide quando vê o plano perfeito. E nunca tem. E não existe. E tem cara que fala assim, não existe plano, mas existe a decisão. Eu vou fazer. Porque tem muita gente que fala assim, não vai dar, não é possível, isso não é pra mim. E no final das contas é porque ela não confia nela. Porque se ela confiasse nela, nada disso apareceria e ela conseguiria dar um jeito. Porque ela fala, cara, eu vou encontrar uma maneira. Então é preparar, atirar e no meio pular do precipício e no meio do caminho construir o paraquedas. Todas as pessoas que eu conversei, que eu li, que eu estudei, todas elas têm esse mindset de não esperar a perfeição. Se quiser errar, erra rápido, erra barato, quer tomar água limpa, porque, porra, eu quero chegar primeiro. Então a rapidez, que é um dos princípios que a gente tem no grupo. Sim. Rapidez, a gente tem que ser rápido, cara. Rápido. Então é muito mais um mindset do que, sei lá, uma estratégia. E a gente até coloca a rapidez antes da excelência, né? Antes da excelência. Quer ver isso? Pega o meu primeiro vídeo do YouTube, o primeiro do Joel, o primeiro do Thiago. Eu botei lá numa aula que eu dei pro Stage e nem te reconheci, cara. Muito diferente. Não tinha barba, cabelo diferente. Né? E a câmera com uma qualidade ruim. Porque ter era o começo, É o começo. Celular, talvez, meu. Celular. Vou falar 4. Os primeiros 4. Tu escolhe um e fala. Tá. Arquivo 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. Arquivo de riqueza 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Arquivo de riqueza 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Nossa, isso aconteceu comigo. Elas não querem, vai ser legal isso acontecer. Não, elas colocam como objetivo. Isso sou eu, total. E arquivo 4, as pessoas ricas pensam grande. Escolhe uma das 4 aí e versa. Freestyle. Vou pegar o arquivo 4. Tá. A gente já falou um pouquinho disso naquela meta financeira, né?
Para quem chegou depois, esse livro é baseado em um evento, e no evento pediam para você escrever o que de fato você ia fazer em termos de meta financeira, e todos nós botamos metas bem baixas, e acabou que a gente passou muito. Mas ele sempre, quando vai falar esses arquivos, ele ainda fala, as pessoas ricas pensam assim, as pessoas de mentalidade pobre pensam, e ele mostra que é o contrário. E o ponto é que essa parte de pensar grande é muito importante. Porque se você pensa pequeno, para chegar no seu objetivo, e não tem nada de errado em pensar pequeno em prazos mais curtos. O Tony Robbins tem aquela frase muito famosa que diz que a gente costuma superestimar prazos curtos e subestimar os longos. Perfeito. Eu acho que a gente vai fazer o contrário, né? No curto você subestima de fato e você superestima o longo, porque no longo prazo muita coisa pode acontecer, igual aconteceu com a gente. Mas o ponto de pensar grande é importante porque pensar grande te obriga a agir de uma forma diferente. Se você só pensar, não, eu quero estar 10% melhor em termos de finanças do que eu tenho agora. Cara, 10% é melhoria incremental. Sim. Você não muda quase nada. Agora, se você se desafiar e falar, não, daqui a 5 anos eu tenho que ter um patrimônio 5 vezes maior do que eu tenho agora. Você sabe que no primeiro ano você não vai dobrar o patrimônio e depois dobrar de novo. Você vai saber que vai ser uma curva, mas você tem que fazer alguma coisa que vai te dar um baita resultado depois. Isso te obriga a agir de uma maneira que você nunca pensou em agir antes. Sim. Então esse é o ponto. Tem uma hora que ele fala, né? Tem que empreender, não tem que me livrar do meu contra-cheque estável. Ele fala que não precisa. Mas o único ruim de um contra-cheque estável é que isso coloca um teto para os seus rendimentos muitas vezes e te impede de fazer outras coisas. Então o ponto é, pense, né, grande, e como que você vai fazer para transformar esse teu pensamento grande de fato em ações que vão gerar ótimos resultados. Pensar grande é fundamental. Até porque pensar, grande ou pequeno, o trabalho é o mesmo. A prática que vai ser diferente, mas só de pensar grande você já faz o exercício pensando em hipóteses que você nunca contemplaria se fosse pensar pequeno. Cara, ô Bruno, eu quero fazer até uma consideração também. A gente escuta assim, ó, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas pensar grande e pensar pequeno, você acha que dá o mesmo trabalho? Em termos de meta? Por exemplo, assim, ó, você pensou grande para atingir 5 vezes o seu tamanho. Não, eu até vou falar diferente. Você pensou em crescer 5, pensou em crescer 1, dobrar. Dá o mesmo trabalho? Acho que sim, cara. É. Se você, vamos supor, eu gosto de separar períodos do dia para pensar. Não que minha cabeça respeite esses períodos, né? Ela costuma pensar depois disso também. Porque eu sei que sonhar grande é porque sonhar e pensar tem uma diferença, né? Sonhar é mais um devaneio. Pensar é uma coisa mais direcionada, né? Concordo. Mas por que eu digo isso? A gente não controla tudo que a gente pensa, né? Exatamente. Eu tô lendo um Desaparece. pouquinho do Nietzsche, que talvez eu coloque no meu clube do livro lá. Tô pensando se eu coloco, porque a filosofia do Nietzsche é assim, ele cospe tudo num livro e foda-se você pra entender, então tem que ter uma aula antes pro pessoal aprender a ler Nietzsche e uma depois pra falar sobre o que leu. Primeiro palavrão. Foi de fato. E foi citando Nietzsche. Já faz um Reels aí, ô palavrão, Kaique. é palavrão com classe, velho. Aqui a conversa, galera, é Lorde. Vai por mim, pô. Mas o Nietzsche, ele tinha uma ideia, ele tinha uma frase dele que ele falava, há algo que pensa em mim. No seguinte sentido, de que o que você pensa é só uma fração daquilo que tem na sua cabeça, né? Ele fala que você tem um mar, por exemplo, e alguém num farol com uma lanterna ilumina um trechinho do mar, aquilo que você está pensando, mas há uma série de coisas que você não está pegando. E ele ainda fala, quem é o cara que escolhe para onde está apontando o farol? Ele fala, não é a minha mente consciente, é, sei lá, o meu corpo que está fazendo isso. Mas ele fala, você não tem controle sobre tudo que você pensa. E para ele, inclusive, aquilo que você pensa é a parte menos importante do seu pensamento no final das contas. O que está em volta que é muito mais importante. Mas por que eu tô falando isso? A gente tá falando sobre pensar grande e pensar pequeno. Pensar grande e pensar pequeno. Na minha opinião, vai dar exatamente o mesmo trabalho, Joel. A questão é que, geralmente, para você colocar o seu plano em ação, o grande vai dar mais trabalho, porque te obriga a fazer coisas que você não fez antes. Exatamente. E aí que as pessoas travam. Porque fazer coisas que você não fez antes assustam. Você tem medo. E ele tem um arquivo de riqueza que fala disso, né? Que os ricos, as pessoas de mentalidade rica, agem apesar do medo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, elas ficam travadas pelo medo. Sim. E se você deixar que o medo te trave, você não faz nada diferente. Se você não faz nada diferente, você fica no mesmo local, apenas com melhoras incrementais. O que pra quem ganha muito bem, talvez seja interessante, mas pra quem tá na merda, tá endividado, precisa de renda nova, não tá satisfeito com o trabalho que tem, é a morte, pô. É. Então você tem que fazer coisas novas. E pensar grande vai te obrigar a fazer coisas novas. Cara, uma vez estava eu, você e o Thiago, né? Não sei se todos sabem, mas eu e o Bruno, nós somos sócios, junto com o Thiago Nigro, nós somos sócios aqui no Grupo Primo. E o Thiago veio com uma colocação, ele falou assim, galera, vou fazer uma pergunta para vocês que me fizeram.
E a pergunta foi a seguinte: o que você faria se tivesse dinheiro infinito? Infinito. Quanto? 100 milhões de dólares, 500 milhões de dólares. O que você faria para crescer sua empresa com dinheiro infinito? Como é que você atingiria mais pessoas? Como é que você atingiria um resultado exponencial? E a gente começou a refletir. E aí o pensamento extrapolou, né? Não, a gente falaria com a Oprah, a gente contrataria publicidade, sei lá, na final do Big Brother Brasil. Foi umas paradas muito loucas assim, né? Aí ele fala assim, agora tira o dinheiro. A mente já, ela ficou esticada. O pensamento, pensar grande faz a gente obrigatoriamente pensar de maneira exponencial. Pensar pequeno faz a gente pensar de maneira linear. É só apertar um parafuso. É, melhor incremental. Melhor incremental, melhorou um processo, cresceu. Agora, para crescer de maneira realmente exponencial, vai ter que sair da caixa. Então, gente, um exercício, uma sugestão pense assim, o que você faria se você tivesse dinheiro infinito? Sem fim. Aí a sua mente, pô, se o dinheiro não é um problema, eu faria isso. Aí depois você fala, tá bom, agora o dinheiro não é infinito, né? Mas a sua mente, ela atingiu um lugar que de fato você nunca teria atingido se você não tivesse colocado a questão do dinheiro. Exatamente.